A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Meus irmãos, se nós formos analisar o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, deram-se uma flexibilizada, vamos dizer assim. Mas lá no país do dragão já tem um novo surto. Na Europa também já está surgindo aí um novo surto. Isso quer dizer o quê? Se a gente olhar para o que está acontecendo na Espanha, na França, na Alemanha, na China, na Europa, na Ásia, em todos os países, se a gente olhar o que está acontecendo, a gente vê que a população está revoltada. E por que a população está revoltada? A população está revoltada porque ela foi oprimida durante o período do fica em casa. Ela foi oprimida, ela foi ludibriada, ela foi manipulada, colocaram medo, colocaram pavor, você entendeu? Colocaram medo, colocaram o pavor. Agora tá acontecendo o quê? Tá acontecendo o resultado no mundo inteiro do fica em casa. A gasolina no Paraguai tá hoje, eu vi a entrevista que tá R$ 6, transferido para reais, tá R$ 6,50 o litro. Aqui no Brasil tem lugar que tá quase 7. Então, é o resultado do quê? É o resultado do fica em casa. Arroz tá um absurdo. A economia tá alta, entendeu? O presidente falou, nós temos que enfrentar o vírus e a economia não pode parar. Mas os governadores, os prefeitos aderiram os seus lockdown e hoje a gente vê o resultado. Eles querem culpar o presidente. Eu não culpo o presidente não tem culpa nenhuma, nenhuma tem culpa. O presidente está correto, tem que enfrentar o vírus e temos que trabalhar. Só que a maioria hoje no mundo inteiro está revoltada. Na Espanha está uma revolta terrível, na França uma revolta terrível. A mídia não vai mostrar. Essa mídia aí, Globo China, Band China, esses veículos de comunicação que passaram por lado do dragão, não vai mostrar a realidade do que está acontecendo. Mas não precisa a Band China esconder, a Globo China esconder. Não adianta eles esconder. A profecia já está revelando. A profecia já está revelando. A Bíblia, as escrituras, ela é atualizada. Olha o que diz aqui em Daniel capítulo 8, versículo 23. Diz assim: no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios ou do ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei duro de semblante, mestre em astúcia, e ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastação terrível e será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e considerará superior a outros. Destruirá muitos que nele confiam e insurgiria contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não
pelo poder dos homens. Aqui, esse rei duro de semblante, o feroz de cara, é o anticristo. A rebelião dos ímpios aqui, ou do ímpios, são o povo não vai aceitar a imposição estabelecida por esse sistema do anticristo que já está em ação. O povo não vai aceitar e o povo vai se rebelar. É aí que quando o povo no mundo inteiro começar a se revoltar contra a situação, contra a economia lá em cima, contra as coisas num preço terrível, com um monte de imposição que vai vir contra a população. O que é que vai surgir? Vai surgir esse homem dentro desse cenário que foi montado para ele. O cenário que nós vemos hoje no mundo foi montado para o anticristo governar. Entendeu? Esse cenário é profético. E isso que está acontecendo, essa revolta no mundo inteiro, é para que o homem do pecado, o rei duro de semblante, né, ou de rosto duro, tem que se levantar. E não está longe dele se levantar, não. Não está longe dele se levantar. A profecia está mostrando isso. Por quê? Porque o texto deixa bem claro aqui. Quando nós olhamos, aqui diz que ele vai se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Por quê? Porque em Apocalipse 13, versículo 2, é o dragão, é a antiga serpente, o dragão, que dá esse poder para o anticristo chamado de besta. É o dragão que dá esse poder para o anticristo chamado de besta, chamado desse animal terrível. Entendeu? É o dragão é a antiga serpente é o próprio Lucifer, é Satanás. Então o cenário hoje, o palco está armado, ele já está agindo, entendeu? Ele já está agindo, só que ele vai governar, mas é com poder dado pelo próprio Satanás. É isso que está acontecendo. Então hoje, a gente vê aqui no Brasil, em alguns lugares, flexibilizou, tirou isso, tirou aquilo, tirou isso, tirou aquilo, mas o camarada não viaja se não tiver o comprovante de vacinação. Em muitos países por aí, dentro do ônibus, já tem que mostrar o comprovante de vacinação, entendeu? Não pode entrar em certos ambientes sem o comprovante de vacinação. Então a profecia, ela está de pé, ainda que a mídia corrompida não mostre. Quem estuda as escrituras não precisa da mídia para nada. A palavra é atualizada, é verdadeira e é poderosa. Então a rebelião dos ímpios tem que chegar no máximo. Paulo chama aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo chama essa rebelião dos ímpios aqui de apostasia. Apostasia, afastar, quer dizer, abandonar. E essa apostasia que Paulo chama aqui, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que depois da apostasia viria o homem do pecado. É essa rebelião do ímpio. Cristo fala em Mateus capítulo 24, que essa apostasia aqui, ele chama de iniquidade aumentar. Nesse tempo a iniquidade vai aumentar, os homens vão odiar uns aos outros. Você pode ver aí. Você não pode falar contra o pecado. Não pode falar, entendeu? O Criador fez macho e fêmea. 2 homens não procria. 2 mulheres não procria. Mas um homem e uma mulher procria. Hoje eles vão contra, não pode falar. Pode falar que o presidente Bolsonaro é genocida, não dá nada. Pode chamar o presidente de um monte de coisa, entendeu? Bater a moral do presidente, não dá nada. Mas se falar
contra o povo do arco-íris. Se falar contra o povo do arco-íris, já é motivo de, de perseguição, já é motivo de você sofrer retaliações. Olha o touro aí, em frente à Bolsa de Valores, já arrancaram o touro. Agora vem e põe uma baleia. Tira o touro, aí vem em outro lugar e põe uma baleia que engoliu o Pinóquio. Pinóquio é aquele boneco que mente, né? E o nariz cresce. Vocês sabem o que é isso? Isso aí é tudo uma artimanha, entendeu? Uma artimanha do Satanás usando esses homens para jogar por terra, descredibilizar a verdade, os princípios judaico-cristãos, descredibilizar, entendeu? A veracidade da palavra do Criador para trazer essa imundícia como está lá em Romanos capítulo 1. Mudar a verdade do Criador em mentira e honrar a servir mais a criatura do que o Criador. Esses são pessoas cruéis. Então, essa humanidade vai estar nesses últimos dias depravada, sem efeito natural, entendeu? Irreconciliável, caluniadores, detestores, entendeu? Inimigo de toda justiça, entendeu? Inimigo do Criador, profano, entendeu? Desobediente a pai e a mãe. Tá aí. É essa juventude que tá aí, é esse povo que tá aí. Um povo rebelde que não aceita a palavra do Criador, que não aceita a verdade bíblica, que não aceita os princípios judaico-cristãos. Tá aí, tá correndo de braços abertos para o sistema do anticristo. Tá correndo de braços abertos para o sistema da besta. E não está percebendo e não quer abrir os olhos. Se a gente olhar hoje nas redes sociais, vídeo de um minuto tem destruído muitas vidas. Vê esses vídeos aí no Story, no TikTok, uns vídeos de um minuto que o povo passa o dia inteiro só dando risada e vendo vídeo e dando risada. Mas você notou? Não tem nada que traz uma edificação. Não tem nada que traz uma edificação. É só coisas banais, coisas escabrosas, porcaria, e o povo gosta. E o povo gosta. E o povo está sendo enganado. E o povo está sendo ludibriado. O diabo, em um minuto, com esses vídeos curtinhos aí de um minuto em Story, TikTok, Instagram, Facebook, tá destruindo milhões e milhões e milhões de vidas. Pessoas que não têm mais tempo para ler a palavra, pessoas que não têm mais tempo para orar, pessoas que não têm mais tempo para se consagrar, pessoas que não têm mais tempo para nada. Ainda que a gente tenha nossos afazeres, eu sei que nem toda hora dá para a gente estar estudando, mas dá para a gente dar uma passadinha na Bíblia, ler um pouco, orar um pouco, entendeu? É maravilhoso demais estudar a palavra do Criador. Então nós vemos, irmão, que em um minuto Satanás está tirando muitas vidas do centro da vontade do Criador. E um monte de crente gosta. E um monte de crente posta. Aí quando eles ouvem essas verdades aqui, eles vai contra. Eles não gostam não. Então, essa humanidade tem que estar, nos últimos dias, ela vai ficar mais depravada do que está. O povo não entende porque, quando lá fala em Apocalipse 13 sobre a marca da besta, está dizendo que é um número de homem e o seu número é 666. Muitos não entendem porque é número de homem e é 666. Porque está três vezes repetindo o número 6. Porque isso mostra que o homem no final dos tempos ia estar a malignidade na vida do homem ia estar 3 vezes mais do que era. Entendeu? É isso, o número 66, que é número de homem, é por causa disso. A maldade aumentada.
do ser humano. O ser humano hoje não tem a sensibilidade, entendeu? De pedir perdão, de reconhecer os seus erros, de reconhecer a capacidade do outro, a qualidade do outro, entendeu? O esforço do outro. Não tem. Ele só sabe criticar, só sabe contra, tá entendendo? É a maldade que está 3 vezes mais. Se Sodoma e Gomorra o Criador destruiu porque a maldade estava pervertida naquela época, imagina hoje. Hein? Hoje os homens tá 3 vezes mais do que os de Sodoma e Gomorra. Tá 3 vezes mais, entendeu? 3 vezes mais sobre o povo lá de Sodoma e Gomorra. Então é isso. Esse rei feroz de cara que vai surgir depois da rebelião dos ímpios é o anticristo. É o anticristo, entendeu? Essa maldade, o que está acontecendo hoje no mundo é só para na metade da semana o homem aparecer. E ele aparece na metade da semana, não é para trazer a solução, é para trazer a destruição, porque é o próprio Satanás, a antiga serpente, que dá esse poder para ele. Então eu peço para vocês, meus irmãos, se esse vídeo tem alguma relevância para a sua vida, se esse vídeo você que é inscrito aqui no nosso humilde canal, eu não peço like, não, mas eu vou pedir uma coisa. Não é tempo mais da gente, mas a qualidade não é boa, a qualidade do áudio não é boa para mim estar mandando para um amigo, Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do Criador diz que a fé vem pelo ouvir. E eu ouvi a palavra do Criador. No tempo do Mashiach não tinha iPhone, não tinha iPad, não tinha nada dessas tecnologias. E ele dizia, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Moisés era até um pouco pegado, era um pouco gago, mas tinha uma mensagem poderosa, entendeu? Então, não é a qualidade de áudio ou de vídeo, é a verdade. Você não pode se omitir, você não pode ficar. Sabe por quê? Lá em Apocalipse 3:20, né, para a igreja de Laodiceia, o próprio Criador está dizendo que vai vomitar. Sabe por que o Criador iria vomitar a igreja de Laodiceia? Ele falou que ia vomitar porque era morno, não era frio nem quente. Tem um monte de gente aí que ele fica em cima do muro. A Bíblia nos revela, a palavra do Criador nos revela que essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje tem que acontecer para que os sinceros se manifestem. Nós não pode aceitar, entendeu? Nós não pode aceitar essa desgraça, aceitar todo esse inferno que querem colocar dentro do meio do evangelho do Mashiach, no meio da sociedade. Nós não pode aceitar. Nós temos que se revoltar contra essas malignidades. É nessa hora que o Criador está separando os seus. Pedro diz que o julgamento começa pela casa do Criador. O julgamento começa pelo povo do Criador. Entendeu? É agora que o Criador começou a separar o joio do trigo. É agora, nesses últimos tempos, agora ele começou a separar. Então, se esse áudio tem alguma relevância para você, compartilhe. Entendeu? Se fosse talvez uma coisa indecente, uma coisa para você dar risada, aí você compartilhava, né? Se fosse um vídeo de bobagem, você compartilhava. Mas um áudio aonde está te alertando o povo do Criador para não aceitar, entendeu? Não aceitar essa imundícia que o mundo quer colocar dentro da nossa casa, no meio da nossa família, quer destruir nossas crianças, quer destruir nossa família. Nós não pode aceitar isso como é normal. Isso não é normal nada, isso é demônios, entendeu? Esses homens estão usados por espírito enganadores, esses homens estão usados por espírito maligno.
entendeu? Nos últimos dias o próprio Criador disse, esses espíritos sedutores tá aí e muitos está se acovardando, não quer falar a verdade. Ah, não vou falar a verdade porque fulana vai ficar com raiva de mim. João Batista perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Atos 5, 29. A nós importa obedecer o Criador e não a homens. E não a homens. Entendeu? Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel capítulo 3, versículo 15 em diante, preferiu bater de frente com a palavra do rei Nabucodonosor, preferiu ser lançado dentro da fornalha, mas não se curvou e não adorou a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Essa é a última geração. Essa é a última geração. A gente tem que fazer escolha. Ou a gente escolhe, entendeu? Sofrer, crítica, perseguição, tudo por amor do Machia, ou nós prefere ser amigo da sociedade, receber aplauso da sociedade, receber elogio, porque a Bíblia nos fala quem se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo do Criador. Quem se constitui amigo do Criador é inimigo do mundo. Então é por isso que o mundo nos aborrece. Aborrece porque nós amamos o Criador e a seu Filho, que é o nosso Salvador, Yahshua. Yahshua Mashiach é o nosso Salvador e Yah é o Pai. Então, que o Eterno assim abra o entendimento, entendeu? E vê que abra o entendimento de cada um de vocês que está ouvindo esse áudio e compartilhe sim, rapaz. Compartilhe coisas boas, talvez pode não servir para vocês, mas para você, mas serve para um irmão, para um pai, para um amigo, entendeu? Olha, tem um áudio aqui, ouça esse irmão aqui, olha o que esse irmão tá falando. Eu não preciso da Rede Globo para mostrar a verdade. Eu não preciso de Band, disso, aquilo. Isso aí tá tudo comprado. Essas redes de veículo de comunicação aí é tudo vendido, já tá tudo vendido. Hoje não tem poucos jornalistas hoje. A gente pode chamar de jornalista, porque o resto já se perdeu. Foi só o presidente cortar a mamada que eles se manifestaram. Cortou a mamada, eles se manifestaram. Mas a Bíblia já vem falando muito antes do presidente cortar a mamada. A Bíblia já vem falando há muitos anos, entendeu? Há milhares de anos a Bíblia já vem falando que nos últimos dias os homens seriam cruéis, os homens seriam terríveis. O presidente Bolsonaro simplesmente é só um instrumento que o Criador está usando, tá entendendo? Mas a palavra já está sendo revelada de forma maravilhosa. Então, esse é o momento da gente entregar nossa vida para Mashiach, para Yahshua Mashiach, se batizar, ficar firme com ele, entendeu? Ficar firme com ele. Se a gente puder participar das reuniões congregacionais, nós participa. Se a gente não puder participar das reuniões congregacionais, batize, leia a Bíblia, estude a palavra do Criador, se abstenha das coisas do mundo, seja uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, que é isso que ele pede de nós, e temer o único Criador vivo e verdadeiro. Entendeu? Como Yahshua Mashiach falou, quando perguntaram para ele qual é o primeiro mandamento, ele citou Deuteronômio. Ouve Israel, Yahweh é um, é único, o Criador é um e não três. O próprio Espírito é o Criador, entendeu? O próprio Espírito é o Criador. Está na palavra do Criador que o próprio Espírito é o Criador. Então, isso é maravilhoso. Que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento para compreender as Escrituras. Como Paulo escreveu para os Romanos, não vos conformei com esse mundo, mas renovai, né, a vossa mente, vosso entendimento, para que possa experimentar qual é a boa e perfeita vontade do Criador. Entendeu? Que o Eterno vos abençoe.